Computador. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Hoje, mais uma quarta-feira de estudos dos livros da Joana de Ângeles. Estamos finalizando o livro Autodescobrimento, uma busca interior, e vamos dar continuidade aos estudos hoje. A Edna vai fazer uma leitura de abertura, depois a Renata vai fazer a apresentação do tema de hoje. Eu vou ler o capítulo 8, capítulo 8 da Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Irmãos em perigo, os que pretendem transformar o próximo de um dia para outro a golpes verbais. Os que descobrem pareceres inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas, distraídos dos problemas que lhes são próprios. Os que colocam a mente em outro mundo de maneira absoluta, sem atender aos deveres do mundo em que respiram. Os que permanecem incessantemente preocupados em se defenderem. Os que fazem 10 projetos maravilhosos por dia sem concretizar nenhum deles em 10 anos. Os que reconhecem a grandeza das verdades divinas, mas que jamais dispõem de tempo para cultivá-las em favor da própria iluminação. Os que adiam indefinidamente para amanhã o serviço da compreensão e do amor ao próximo. Os que se sentem senhores exclusivos de todos os trabalhos no campo da caridade, sem distribuir oportunidades de serviço aos outros. Os que declaram perdoar a ofensa, mas que nunca conseguem esquecer o mal. Os que encontram ensejo de se entediarem da vida. Então, esse tipo de situação, né, são os irmãos perigos, os irmãos em perigo, segundo André Luiz. É isso. Muito bom. Com você, Renata. Deixa eu ver aqui minha tela de apresentação. Isso. Tá conseguindo ver aí, Renata? O Tô, slide? tô, tô. Aham. Eu tô com o livro aqui, acompanhando no livro também, né? Que eu tô Tá. com ele aqui Uhum. aberto. Ótimo. Então, vamos iniciar já caminhando para o encerramento desse livro, né? Autodescobrimento. É uma busca interior. Então, nós estamos agora. É o último esse capítulo, né? É o último É, capítulo. Triunfo do ego, triunfo sobre o É. ego. Triunfos. É o último, né? É o É o último. é último. útil. Que eu Triunfo sobre não o ego. E nós vamos falar hoje especificamente sobre infância psicológica, né? Então vamos lá só um começar a nossa. minutinho, Renata, que eu não estou conseguindo passar para frente aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Eu estou dando enter, não está indo. O arquivo. Deixa eu ver onde, se eu acho que é onde que está a minha setinha. Se não conseguir, você para de compartilhar e volta de novo, Maria. Eu vou interromper, só um minutinho. Vou interromper e compartilhar de novo, que ele não está acionando a seta de passar para frente. Agora sim. Agora foi, né? Vocês estão. Passou a tela? Sim, Isso, aham, capítulo, né? passou, né? Triunfo sobre o ego, o capítulo que tem 3 itens, né? Que é a infância psicológica, conquista do si, libertação pessoal. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a infância psicológica, que é o desenvolvimento da intelectualidade, né? E o caminho do desenvolvimento espiritual, né? Então, vamos lá. A autora, né, Joana de Ângeles, começa falando, né, explicando sobre o desenvolvimento intelectual e cultural, né? Então, vamos lá. O desenvolvimento intelectual do ser nem sempre é acompanhado pelo de natureza emocional. Então, é, eles têm velocidades, vamos dizer assim, né? Eles têm velocidades diferentes. Né? A conquista do conhecimento cultural faz-se com relativa facilidade, quando se é portador de equilíbrio mental, mediante o estudo, o exercício, as leituras. No entanto, o amadurecimento psicológico é mais complexo, exigindo contínua atividade moral e cuidadosa realização pessoal. Então, aqui ela começa nesses 2 primeiros parágrafos, já colocando a diferença de velocidade,
né, do desenvolvimento intelectual e do desenvolvimento psicológico, né? Desenvolvimento cultural, ele está muito ligado ao desenvolvimento intelectual, porque passa pela, pela boa cognição, né? Uma pessoa que esteja com equilíbrio cognitivo, né? Que esteja dentro de um patamar mediano, né? De cognição, ela consegue assimilar, consegue estudar, né? Consegue fazer boas leituras e aí ela vai adquirindo esse conhecimento cultural através, né? Do desenvolvimento intelectual. Já o desenvolvimento psicológico, ele já tem um outro caminho, né? É um caminho mais de observação, é um caminho de sentimento, é um caminho de sensações, né? Então, ele já faz parte de um outro nível de amadurecimento do ser humano. Muitos fatores contribuem para essa ocorrência, na generalidade dos fenômenos emocionais. Entre outros, destacamos os atavismos culturais e sociais no que diz respeito à infância e aos poucos direitos que lhes são concedidos durante a formação da personalidade da criança. Então, aqui agora, a mentora ela começa a falar sobre, né, a infância cronológica mesmo, né, a infância de maturidade biológica, que ainda na nossa humanidade, né, aqui na Terra, não tem, por mais teorias que já existam sobre o desenvolvimento infantil, ainda não tem um empenho, né, tanto família quanto aparelhos, né, de educação, que realmente promovam uma saúde emocional durante esse ciclo, que é o ciclo da infância, que é considerado pela autora aquele que realmente vai fazer a diferença no indivíduo adulto, né? Então, ela vai começar a falar agora sobre o que acontece nessa nossa infância humana que prejudica um bom desenvolvimento psicológico. Então, aqui ela diz, a rigidez no lar. Rigidez no lar, como também a negligência na educação, geram na sua psique pavores e comportamentos esdrúxulos que a acompanharão até a idade adulta, tornando-a insegura, pusilânime, desorganizada, dependente. Toda vez que esse adulto enfrenta desafios, fugirá deles ou procurará mecanismos escapistas para esconder os temores, enfermando ou considerando-se incapaz, deprimindo-se. Noutras vezes, as reações que assumirá diante das lutas a que seja convocado fazem-se caracterizar pelo ciúme, pela mágoa, pela raiva, pelo ressentimento. Particularidades do ser infantil não desenvolvido, ainda imaturo, né? Então, esses 3 parágrafos aqui, a mentora lá começa a falar sobre a gênese dessa imaturidade psicológica na vida adulta, que tem um nascedouro, né, aí na infância emocional da criança mal cuidada, né? Porque a criança, por ela ser completamente vulnerável, né? Uma criança, ela é dependente dos cuidados do adulto, ela é colocada numa situação de, como se falavam antigamente, né, não lembro qual o teórico que cunhou esse termo, é tábula rasa, né? Que a criança é uma tábula rasa. Então, assim, o adulto é que vai estar montando ela ali, né, durante esse processo desse ciclo da infância. E a criança, então, ela não é poupada e ela também não é instigada a esse amadurecimento, né? Então, normalmente desamado, a criança, né, no caso, normalmente desamado, guarda a imagem de severidade com que foi educada no lar e torna-se ditatorial, indiferente e impiedoso. Reflete aí o comportamento ancestral que os pais e familiares tiveram para com ele e que agora automaticamente demonstra escondendo os próprios conflitos sob a máscara da dureza, da insensibilidade. Então aí
a autora, né, a mentora, ela fala sobre a questão da repetição, né? Nós temos a repetição como uma grande chaga que impede a maturidade psicológica. Os ciclos vão vindo incessantemente e se vai se repetindo padrões, repetindo, repetindo, repetindo esses padrões, e aí é que a velocidade, né, é, do desenvolvimento emocional, ele fica aquém do desenvolvimento intelectual, né? Porque o desenvolvimento intelectual, como disse a mentora ali nos parágrafos anteriores, é a pessoa tendo uma cognição que seja moderada, ela consegue assimilar os conteúdos culturais da vida social. Mas o desenvolvimento psicológico, ele depende dessas experiências, né? E dessas experiências no ciclo da infância, que geralmente na nossa, na nossa raça, né, humana, são, na grande maioria das vezes, se não todas as vezes, não sei, na sua totalidade, experiências que são aí permeadas, recheadas, né, de observações e experimentações não cuidadosas, né, dessa criança. Então, ela diz assim: a criança pode, acho que pode passar isso, eu não sei, acho que pode passar isso. A criança insegura que permanece no subconsciente do ser adulto, dele faz um infeliz, porque o impele a comportamentos ambivalentes, instáveis e lógicos. No íntimo, ele teme e exterioriza agressividade, sente necessidade de carinho e desvela raiva, ódio. Precisa de apoio, de amparo, no entanto, foge e isola-se. Sofre carência de afetividade, disfarçando-a mediante bem urdida crueldade. Busca compreensão, mas prossegue agindo com inclemência. Então, essa infância, né, mal cuidada, com episódios de negligência, de muita rigidez, é, contribui para uma personalidade ambivalente, porque além de perpetuação do ciclo ao qual a criança viveu, ela não deixa de sofrer essa carência, ela continua tendo essa carência de afetividade, né? Como a mentora diz aqui, sofre carência de afetividade, mas disfarça, né? Aprende a colocar uma máscara nessa carência de força, e só que essa força é uma força que ela é mantida através do quê? Da raiva, do ódio, né? Da agressividade, da inclemência, né? Como a mentora diz aqui. Aí ela fala o seguinte, né, no parágrafo: quase sempre esse adulto que não amadureceu psicologicamente sente-se deslocado do si profundo e do meio social onde se encontra. Até aqui, alguém quer comentar alguma coisa? Por enquanto, para mim, por enquanto não. Depois no final, talvez a gente Uhum. comente, Tá, né? então vamos continuar. Então, a mentora diz assim: para ocultar o desamor por si mesmo, então, assim, todo esse desenvolvimento, né, de um psicológico é, não saudável, desemboca no quê? Num desamor, né, na características do desamor por si mesmo. Então, para ocultar o desamor por si mesmo, adorna-se de coisas que chamam a atenção e busca prazeres que lhe não saciam a fome desses desejos. Que desejos são esses? Desejo de atenção, desejo de carinho, desejo de amor, desejo de proteção, né? No fundo, odeia a própria debilidade de caráter, invejando os fortes, detestando aqueles que lhe parecem superiores, assim travando lutas íntimas, internas, quais atormentadas, como, né, Davi contra o Golias, das paixões internas, que não consegue vencer. Então, assim, essa analogia que ela fez, né, a Davi e Golias, já dá mais ou menos uma dimensão monstruosa do como que é essa briga interior, né, que começa a ser travada no íntimo, né, de todos nós seres humanos, né? O que que é
essa tormenta, né? Essa relação de Davi contra Golias. Davi era pequenininho, Golias era imenso, né? Mas aí tem essa analogia. Mas Davi, ele vence, né? O Golias, apesar de ser menor. Por quê? Porque ele tem boas estratégias. Como Golias era muito maior que ele, então ele tinha que ter o quê? Estratégias que não eram só estratégias de força, porque na força ele perdia, né? Ele não era tão grande quanto o Golias. Então, eu achei uma simbologia, uma analogia bem interessante que a mentora coloca aqui para dizer como que é, como como é travar, como se é travada essa batalha, né, no nosso íntimo, até iniciar realmente um processo de desenvolvimento psicológico na nossa psique, né, na nossa estrutura psíquica. Identificada na infância, que não foi vivida com felicidade nem amor, a causa da sua insegurança, os resíduos daquele período persistem, amargurando por toda a existência. Caso a pessoa não se resolva pela decisão de reencontrar-se e amar-se, enfrentando a sua criança interior e fazendo-a crescer, realizar-se. E assim, algumas pessoas falam assim, isso aí já virou um clichê, né? Tem que tratar da sua criança interior, tem que deixar essa criança falar. A pessoa fala, você vai começar com essa fala psi, né? Que todos os psicólogos começam a falar, mas não tem outro caminho. Não existe outro caminho a não ser realmente fazer o caminho de volta para trás e, 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 e reaver essa criança, né? Que passou por todas essas atribulações e não tinha maturidade psíquica para aguentar tudo isso, né? Então é preciso voltar. Então é uma frase clichê, mas ela vai continuar sendo clichê porque ela é verdadeira e que não tem outro caminho do amadurecimento psicológico, né? Então, esse é um caminho psicológico que o tempo ele não vai mudar. Ele só vai mudar esse caminho para o amadurecimento psicológico quando a infância ela realmente for permeada, né, envolta em todos os aspectos que permitam que o ser humano seja saudável nesse ciclo. E para isso, nós teremos que ter um desenvolvimento de adultos saudáveis, tão saudáveis psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, que possam cuidar de uma criança dessa forma, mais saudável, né? E isso, na nossa vida, no nosso momento humano, ainda não é possível, né? Então, essa frase clichê, ela vai continuar por muito e muito tempo ainda, a gente tendo que fazer esse retorno aí, né? E esse autoencontro com a nossa criança interior. Pode passar, Maria. Já foi. Enquanto. Não foi. Ah, agora foi. Enquanto essa providência não for tomada, né, que eu estava falando, então não adianta, vai ter, esse é um caminho que vai precisar ser feito, não tem como ser diferente. Enquanto essa providência não for tomada, a inquietação infantil ressaltará em todos os seus atos, cada vez apresentando-se sob disfarce diferente, né? Então, é bem interessante essa frase, né? Então, assim, não adianta, né? Vamos ter que andar de mão dada com essa criança e olhar para ela, conversar, né? Dizer, você cresceu, você amadureceu, é preciso ter um outro olhar, e isso ser repetido e tentado em diversas formas e diversas vezes, para que não haja esse disfarce, né? A felicidade, o equilíbrio e a autorrealização merecem todo o investimento de esforço pessoal, de modo a erradicar esses fatores de perturbação que ficaram ignorados, porém continuam pulsantes e dominadores. Costuma-se asseverar, com certa realidade, que, no íntimo, todos os indivíduos são crianças carentes de amparo, de ternura, de entendimento. Há razões subjacentes nessa
afirmativa, graças à herança psicológica infantil da insatisfação e dos medos, da crueldade e da agressividade que ficaram estratificadas no subconsciente, sem libertação, sem conscientização da sua realidade como ser digno. Então, olha que profundo é esse parágrafo, né? O quanto que ele é profundo. Todos nós somos crianças, carentes de amparo, em graus diversos, variados, porque cada um teve a sua experiência, mas todos somos, todos somos. Todos nós tivemos, em algum nível, uma insatisfação, né? Medo. Tivemos contato com medos, com a crueldade e com a agressividade. Todos nós tivemos, de alguma forma. Atemorizada, a criança, pelas recompensas e pelos castigos, ao libertar-se da sujeição dos pais ou educadores severos, permanece presa às regalias como ao medo das punições divinas, perdendo a própria identidade, confundindo-se vítima permanente de infundada consciência de culpa quando não a tem obnubilada temporariamente pela presunção ou pela prepotência. Por melhor que haja, sempre se cobra mais, afirmando que se poderia haver desempenhado com perfeição e profundidade. Então, assim, é uma busca incessante por fazer melhor, para que isso lhe traga algum tipo de recompensa, que seja a atenção, o elogio, né? Como a criança ficou avidamente em busca disso, porém não foi recompensada. Ou foi recompensada de forma não saudável, né? Então, há uma tendência a repetirmos esse padrão em outras áreas da vida, em outros ciclos da vida. Não sei se está aí. Quando se equivoca, Pela potência. aí eu acho que esse aí já Quando se foi isso. equivoca, Quando perdão. se equivoca, perturba-se, deixando que a criança interior assuma o comando da sua conduta, passando a ter medo do correspondente castigo do qual fica à espera, em conflito. Então, é como se nós ficássemos todo o tempo aguardando aquela resposta negativa que foi super valorizada na nossa infância. Então, nessa atitude de sempre estar esperando algum tipo de resposta negativa, sempre há o comportamento de tentar se superar a cada experiência, para que essa resposta não aconteça. Mas o que é estranho é que mesmo quando essa resposta não acontece, fica a ideia de que ainda fez alguma coisa errada, né? E que poderia fazer melhor. É indispensável que se faça uma revisão desses conteúdos psicológicos, enfrentando com amor a própria infância não superada, a fim de diluir as fixações mediante afirmações novas e visualizações afáveis, amorosas, que se sobreponham às de natureza perturbadora, crescendo a pouco e pouco na emoção, até atingir o amadurecimento que lhe corresponda à idade real. Grande número de conflitos cujas raízes perduram no período infantil cede lugar à segurança de comportamento, de afetividade, facultando o auto-amor, bem como o amor ao próximo. Certamente, depois de realizar esse encontro com os temores ocultos que não mais se justificam, deixando de ser fantasmas invencíveis.
Pode passar, Maria. Foi. Aqui foi. Esse esforço bem direcionado, graças ao autodescobrimento, pode ser considerado um renascimento psicológico na vitoriosa reencarnação, cuja meta é desenvolver os valores íncitos no espírito e reparar as opções que geraram provas e expiações na passada experiência carnal. Até esse momento, o ego era caprichoso, dominador, porque permanecia com mais vigor do que o self, não se permitindo superar as paixões primárias e alucinantes. Prevalecia como fonte de autossustentação, escamoteando a inferioridade através de reações intempestivas, caprichosas, como efeito natural da má formação do caráter psicológico. A atração do self enseja o arrebentar das algemas. No entanto, a sua conquista é interior, enriquecida de alegria e de renúncias, sem medos, nem ambição, sem significado real. Então, o self, o retorno ao self, ele é o caminho do amadurecimento, né? Então, assim, a criança, ela é uma pura manifestação sélfica, né? É onde se percebe realmente as primeiras tendências, a natureza, né, da criança. Com esse enrijecimento, né, que é formado nas relações, né, familiares e sociais, o ego, ele começa a ser formado nessas características enrijecedoras, né? E quanto mais rigidez, mais a carapaça é grossa, né? Então, mais difícil dessa comunicação sélfica, né? Porque há essa barreira, né, de comunicação. Então, é, por isso, a mentora até coloca, né, essa analogia. A atração do self seja o arrebentar das algemas. Então, é preciso empreender uma força emocional, né, muito grande para que realmente consiga se ultrapassar essa barreira construída, né, nas relações, essa construção egóica, né? Acho que pode passar, Maria. Foi. Foi? Oi? Foi. A reflexão É que o meu como é que começa com a atração? e a reflexão em torno dos objetivos. Ah, sim, sim, tá. A reflexão em torno dos objetivos da existência física é imperativo. É imperativo relevante para o amadurecimento psicológico. Fator indispensável para a harmonia do indivíduo que se abre no si profundo. Com essa realização, os significados das ocorrências passam a ter profundidade, perdendo o caráter perturbador, afligente, egocêntrico. Decorre dessa conquista, concomitantemente, admirável compreensão das limitações e fraquezas próprias, como das demais pessoas, que se tornam dignas de estesia e solidariedade, face ao desenvolvimento da consciência em nível superior. Repartindo o sentimento latente de amor, o adulto psicológico recebe amor e a criança íntima, acalmada, cede lugar ao ser desenvolvido, equilibrado, portanto saudável. A harmonia emocional deve acompanhar a intelectual e vice-versa, trabalhando pelo progresso espiritual na busca da bem-aventurança que a todos aguarda no término da jornada evolutiva, que é a meta. Então, a, a finalização que a mentora dá é que é preciso empreender esforços para que essa caminhada, né, entre esses dois desenvolvimentos que são muito importantes, que é o desenvolvimento emocional, psicológico e o intelectual, ele precisa ser o mais harmonioso possível, né, caminhar lado a lado, o que ainda não é possível na atual gestão
humana e que a gente vive, né? Mas essa é o que se espera, né? É a tendência e é aquilo que seria mais saudável, que daria mais paz, com certeza, né? A todos nós. Quando diz, o progresso espiritual na busca da bem-aventurança, né? Que a todos aguarda no término da jornada evolutiva, que é o autoencontro, que é a paz, a harmonia e o poder se expressar, né, na sua essência, sem as durezas, né, do caminho, que as durezas do caminho elas sejam trilhadas lado a lado também com as suavidades, né? Essa é a forma que eu entendi, né, desse capítulo, e agora a gente pode abrir a uma discussão. Vou interromper aqui o Uhum. compartilhamento. Vamos lá. Comentários? Quem quer começar? Eu tenho dois livros que eu estou lendo, os dois, inclusive, né? Um estou terminando, que eles vão dentro da psicologia, né? Mais da psicologia junguiana, que eles vão, teoricamente, né? Vão, vão assim, aprofundar dentro da psicologia esse assunto que a Joana traz. Um dele é do Eric Newman, né, do livro A Criança. Inclusive, ele Nilma. cita, aqui eu coloquei no comentário, ele cita sobre a tábula rasa, né, nos trechos. E o outro é O Mundo Interior do Trauma, do Donald Calchet, que é esse aqui, ó. Esses dois livros, eles vão, eles vão de encontro com esse tema que a Joana traz, sabe? É bem interessante, bem importante. Eu acredito que os outros itens, né, conquista de si, libertação pessoal, a Jona deve aprofundar mais, né? Que ela levanta aqui nesse primeiro item, né? Levanta aqui a questão da infância psicológica, né? Dá alguns manejos também, né? Mas ela deve aprofundar nos outros itens. E é muito interessante. Ela termina esse livro Autodescobrimento bem, na minha visão, né, bem psicológico, sabe? Ela termina esse capítulo aqui bem psicológico. O último capítulo, né? É. Então, como diz a Renata, né, esse é um assunto muito presente, né? Nas nossas vidas, nos nossos consultórios, né? Assim, essa coisa da dor da infância, né? Enquanto a gente não trabalha realmente essas dores que a gente traz da infância, a gente não caminha, né? Como ela diz, né? O caminho intelectual e emocional fica, né, não fica, não trabalha junto, né? E fica essa criança jogando contra, né? Realmente a gente sempre tem uma criança ali que enquanto a gente não trabalha com ela, não integra ela dentro da nossa psique, né? Eu gosto muito do conceito junguiano da integração, né? Não ver a criança como algo que ficou lá atrás, mas uma criança que está aqui agora e que precisa ser amada aqui agora, né? Assim como a nossa velha sábia, né? Que não está lá na frente, ela está aqui agora, nos auxiliando, nos trazendo sabedoria, né? Para a nossa vida, né? E então assim, a integração, né? Psíquica porque a psique ela não como uma coisa linear, né? Como o intelecto. O intelecto ele é linear, mas a psique não, né? Eu posso ter todas essas instâncias nesse momento agora, né? Acolhendo essa criança, amando essa criança, pegando na mão dela, ouvindo ela, né? Que a nossa criança ela vai estar ali, ela só joga contra como qualquer criança, né? Ela só vai jogar contra a gente quando ela não é atendida, né? A partir do momento que você atende a sua criança, você ama, acolhe, né? Ela para de jogar contra, ao contrário, ela começa a jogar a favor, né? Então, essa integração, né, que é da psique é muito importante. Também trazendo não só a criança, mas a velha sábia, né? Ou o velho sábio, para o nosso momento presente, né? E eu É. gostei quando ela fala, porque o que que acontece? A gente teve, né, na maioria de nós, na nossa cultura,
uma educação pelo medo e pela punição, né? A maioria da nossa educação, até porque é religioso, né? Vem da cultura religiosa, de punição, de Deus que pune, né? Então, a gente tem uma educação que vai contra essa criança, né? Vai contra esse amor que essa criança deveria receber, né? Então, assim, não é ensinado para a criança que ela é amada por Deus, por exemplo, né? Porque, às vezes, a criança ela não tem muito amor do pai ou da mãe, porque o pai e a mãe não deu conta, mas não é ensinado a essa criança que, independente do pai e da mãe, ela tem um Deus que a ama, né? Independente daquele pai que está falhando, ou aquela mãe que, né, que está ali. Né? Na nossa cultura, a gente tem um Deus que pune, né? E aí, como ela está com um pai e uma mãe que também está ali naquela situação de punição ou de, né, de medo, ela leva, né, esse conceito para esse Deus também que vai levar a uma punição. Então, ela desenvolve esse medo, né? Esse autodesamor, né? Como se eu não sou amada, né? Então, ela não tem a sensação de ser amado, né? Eu vejo assim que isso vem muito da nossa cultura, né? Se a gente conseguisse ensinar todas as crianças que elas são amadas, sim, né? Independente, né? Nós nascemos sendo amados, nós nascemos do amor de Deus, né? É E que assim, as relações parentais, Maria, elas são muito fortes e viscerais, é, né? Então, assim, a criança, ela não tem aí, o aparelho neuropsicológico dela suficiente para entender que um ser abstrato a ama, a ao mais. qual ela não vê, ela não enxerga, ela não É, sente, né? Então, ela não tem aparato psicológico para um é, entendimento tão abstrato quanto essa questão da ideia de Deus, é, espírito, ou seja, o que for. Ela precisa de cuidados daquele a quem ela está convivendo é, diariamente, é. né? E quando isso não acontece, é algo muito difícil e muito traumático, né? Eu Uhum. tive recentemente uma experiência muito interessante no atendimento clínico com uma jovem que eu atendo já faz um bom tempo, com sérios traumas de infância, gravíssimos mesmo, né? Gravíssimos, gravíssimos. E, e, e numa imaginação ativa, que também a gente nunca sabe o que vai aparecer, né? Numa imaginação ativa, é tudo muito surpreendente, né? Porque é a criação interna, né? E, e numa imaginação ativa de ampliação de um sonho, é, ela criou ela criança, né? E abandonada numa estrada, né? E aí a imaginação ativa aconteceu com os seus vários detalhes, que não cabe relatar aqui, mas assim, um dos pontos principais é que ela não conseguia acessar a sensibilidade desse eu criança na infância. E também travava uma luta muito grande consigo mesma de autorresponsabilização pelos traumas que sofreu, Uhum. né? Não conseguia entender que na sua maturidade de criança não podia fazer muita coisa, não conseguia fazer muita coisa, né? Porque a criança é para ser cuidada, né? Ela é vulnerável, ela precisa dos cuidados de um adulto. E não conseguia acessar essa criança vulnerável, né? Ficava naquela coisa de eu sou má porque eu não consegui fazer alguma coisa diferente. Eu sou má porque eu aceitei, eu sou má por isso. Ficava muito em cima disso. E depois, nessa imaginação ativa, ela conseguiu acessar a sensibilidade dessa criança que ficou para trás, abandonada na estrada, né? Conseguiu acessar essa criança e sentir que essa criança era vulnerável, né? Então, nesse momento que ela sentiu, foi que essa culpa começou a se diluir, porque é uma culpa que não deveria existir, né? Porque é uma criança, né? Como uma criança vai ser culpada de coisas tão terríveis que aconteceram com ela, né? Então, é muito interessante que na imaginação ativa houve um encontro literal, né? Essa questão de encontrar a sua criança interior, houve esse encontro, literalmente. Ela resgatou essa criança abandonada na estrada, né?
através da imaginação ativa e sentiu, né, no peito, no coração, sentiu a dor Uhum. Que a criança dessa sentiu. criança e ficou lá para trás. E então é isso que a mentora traz no livro, que é um caminho que não tem como ser diferente. Tem que se fazer esse trajeto. Uhum. Não tem, é, é muito mistério, né? É preciso fazer o Uhum. caminho de volta, né? E entender como ficou essa criança lá atrás, para poder trazê-la de volta e fazer ela crescer, e como a mentora disse aqui, e compatibilizar a idade Uhum. cronológica com a emocional, Uhum. né? Esse é o nosso papel, é trazer a criança de lá, fazer ela crescer e se unir à nossa idade cronológica, né? Então, é um trabalho bem árduo. Tem Uma um tarefa trecho para todos, né? tem um trecho aqui que ela cita que a reação da pessoa que é insegura e tem medo é da agressividade. E isso a minha mãe, eu vivi isso com a minha mãe. Isso aqui é muito real, sabe? Até que eu entendi por que que a minha mãe agia às vezes tão agressivamente. Aí eu entendi que quando ela estava com muita insegurança ou muito medo, a reação dela era de uma agressividade muito forte. Era a forma dela expressar aquilo que dentro dela ela não suportava, sabe? Uhum. Foi um tempo, né, para poder entender aquela agressividade dela, sabe? Isso aqui é muito real, muito real. É os caminhos que a gente encontra para dar conta, né? Para sobreviver. Porque se você está com muito medo, você está com o leão na frente, né? Você tem um leão na sua frente. Como é que você Exato, vai reagir? exato, Você está com muito medo, né? Então, ou você foge exato. ou você ataca o leão, né? É, Então, é. é essa reação, né? De atacar, né? De tentar se defender, né? Do medo que está sentindo. É Murilo, bem, é como é bem que anda a isso. sua criança aí, Murilo? Sendo tratada, né, pela Marili. A gente percebe, né, internamente, a partir de nós e a partir, como você falou, né, dos atendimentos, o quanto, às vezes, né, essa dificuldade que a gente tem de olhar o nosso passado, de olhar a nossa história e, e às vezes acha, né, algumas vezes a gente percebe e acha que é possível nessa infância psicológica, né, achar que a gente pode virar as costas para toda essa história, para essa criança abandonada lá no meio da história e seguir adiante. Hum, Vai conseguir. não vai. Ela grita por socorro e quanto mais você negar, mais ela vai gritar, mais você vai sentir que você está dividido, né? Então, olha só, e o self, né, o nosso eu profundo, vai te convidar a você integrar, igual você falou, né, Maria? Esse fato, né? Porque é um fato seu, você viveu, era você que estava lá. Hum, Seja de uma forma abstrata ou concreta, né? A gente vai ter que ter esse encontro conosco, né? E aí, assim, eu estou vivendo e tenho, é engraçado, né, que acaba vindo, né, pessoas na fase desse encontro, da metanoia. O que foi capaz, o que você foi capaz, né, de, você foi capaz de conquistar o mundo? Ou você já conquistou a si mesmo, né? Esse convite, o self também não brinca em serviço, né? Ele traz a gente para a ordem, né? O que me chamou a atenção o quanto esses comportamentos, eles, como que eu vou dizer para vocês, eles infantilizados, eles são expressão da nossa rebeldia, né?
ou seja, porque ela traz a questão da evolução espiritual, ou seja, se a gente pegar só o ego para falar, ele está encarnado. Mas quando a gente pega o nosso espírito para falar dele, né? Aí eu falo assim, eu tenho um espírito rebelde, eu tenho atrasado o meu processo evolutivo, a minha harmonia emocional, racional. Eu tô conseguindo fazer o trabalho, o dever de casa do amadurecimento psicológico, né, que foi logo o primeiro slide. Ou eu tenho sido aquela criança birrenta, né, que explode com raiva por situações pequenas. Eu tive muito isso, Edna. Eu não dava conta de me autorregular. Então, a forma como eu expressava era a mesma que eu aprendi com meu pai, sendo agressivo. Aí vai psicoterapia, vai aquela sensação, porque depois que sai, que a gente agride, e a gente manda aquela fotocópia autenticada, né, e entrega para o outro a cópia, o original ficou dentro. Aquela agressividade fica dentro. Eu não fui agressivo só com minha filha, com minha esposa, eu fui agressivo comigo. Só que aí a gente olha para cá e fala assim, nossa, eu não fui só agressivo comigo, eu fui agressivo com aquela criança que eu sou. Como diz a Renata, né? Nunca abandona, né, Renata? Essa criança danada. Era isso, o pensamento. Mas a gente está aprendendo a conviver, Maria. Muito bom. Eu já aprendi a conviver bem com a minha criança, assim. Eu também tive, né, muito comportamento infantilizado, assim, em função dessa criança carente, né, mas assim, quando eu fui trabalhando com ela, trazendo ela para mim, né, aí eu descobri, ao contrário, que essa criança tem alegria, ela é capaz de cair, não chorar e se levantar e de novo, né? Assim, trazer essa criança para nós é uma coisa muito legal, porque ela é a criança que é feliz. A nossa felicidade, acho que tem a ver com essa instância infantil nossa, né? A pureza, a alegria, né? Ela é assim, a minha criança em mim é essa minha parte, né? Menos sisuda, menos pesada, menos... Não é sempre que eu deixo ela aparecer, mas quando eu deixo, ela fica feliz da vida. E aí a gente brinca muito. É muito bom. Renata, quer concluir mais alguma coisa? Não, não, para mim tá tudo ok, gente. Se a gente puder encerrar é ótimo, porque meu pé tá congelando Hoje aqui. está muito frio. Eu quero ir deitar Vamos debaixo do falar parabéns para cobertor. nós que estamos aqui, porque hoje está muito frio. Hoje tinha jogo do Brasil, que aliás, eu acho que o Brasil ganhou de 3-0. Deve ser, pelo menos a hora que a gente parou, estava no 3-0. Estamos felizes Aham. por isso, né? E que bom, vamos encerrar então. Quarta-feira que vem. Não, aqui em Brasília não tem esse frio, tá, gente? Aqui é fresco, bem fresco de manhã e E- bem fresco à noite. Durante o dia, não. Não chegou aí Então, o isso que eu te frio? perguntar, Acho que você vai tá de chegar amanhã, camiseta, hein? né? Não, não faz frio aqui, não. Não faz esse frio de Campo Grande mesmo. Não faz. Olha, Meu filho Gente, você tinha tá sem falado isso, né? casaco. Meu filho tinha falado isso. À Nossa, noite, para a gente sair, por exemplo, agora, se for sair à noite, ficar num lugar aberto, sempre é bom um casaquinho, mas é um casaquinho, entendeu? aham. Aquele casacão, aquela coisa fria de 3 graus, negócio 5 graus, nossa, não. gente, eu tô com. Ó, se é mentira pra você, não é mentira, eu tô com duas meias. E eu tô É, com meu pé gelado É aqui. a minha gelado. filha também passa um frio danado. Ela vive falando, nossa, como tá frio. Ela fala isso. Hoje e amanhã parece que vai estar muito frio. Que bom, então, você está melhor. Nós estamos tudo empacotado, aqui É, com o ar quente ligado para poder dar conta. pois é. Muito bom, pessoal. Agradeço a presença de todo mundo, o pessoal, né, que veio assistir hoje, o pessoal que vai assistir depois, né? Na próxima semana estaremos aqui novamente para dar continuidade no livro, ok? Um grande abraço a Ok. todos.
Beijo para vocês.